sequência dos trabalhos de hoje, a gente vai receber o palestrante, o Sr. Jair. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa junto dos amigos queridos. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de encontrá-los e pedir a Jesus, o nosso Mestre amado, que nos envolva para que o tema possa também nos auxiliar e a refletir sobre os ensinamentos que aqui serão dirigidos. Nós estamos enfrentando uma dificuldade que ela é mais perceptível aqui na nossa região e que tem chamado a atenção, que é o suicídio dos jovens. Nós, na doutrina espírita, buscamos estudar para compreender inicialmente o que é a vida, o que ela representa, benefício, oportunidade dessa etapa chamada reencarnação para o nosso crescimento, a nossa evolução e progresso. Mas a vida tem um sentido. Nós precisamos entender isso. E se nós falarmos em vida, automaticamente teremos que falar em morte. E nós não gostamos de falar da morte. É algo que nós evitamos. E é a única certeza que existe para nós é a morte. Nós não sabemos o dia, a hora, quando, mas ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu estou dizendo isso para que nós, que já conhecemos ou sabemos que a morte não existe, e tentamos levar isso como conhecimento espírita para aqueles que vêm conosco participar e estudar, que comente nas suas casas essa questão, para que ninguém tente fugir dos problemas depois achando que a morte é a solução. E nós vamos ver que, pelo tema, é uma complicação ainda pior do que aquela que você está envolvido no momento de qualquer preocupação, tristeza ou sofrimento. Nós temos vários tipos de prevenções. Nós temos uma série de cuidados, a prevenção contra os incêndios na nossa casa, no nosso prédio. Existem prevenções contra acidentes, se trabalha para que eles sejam em números menores. As doenças, a nossa irmã estava falando aqui da ansiedade. A ansiedade é alguma coisa que ela está trazendo e nos ensinando que também é uma prevenção para que a gente não seja tão ansioso. Isso faz bem para a nossa vida, para a nossa existência e a nossa relação. Existe os CVVs. Aqui na cidade tem, em qualquer lugar existe o Centro de Valorização da Vida, para que lá possam ligar aquelas pessoas que estejam com algum problema, inclusive aqueles que estão com propensão ao suicídio. E para chegar a essa situação, alguma coisa de anormal está acontecendo conosco. Alguma razão existe para que a gente fique com esse desespero, com essa preocupação ou com este sofrimento. Então nós precisamos cuidar. Porque Jesus ele foi muito cuidadoso nas suas lições, e uma das que mais nos marca é quando ele diz: na vida tereis aflições. Ele não diz o João, o Pedro, o Antônio. Tereis, nós todos teremos aflições. Aflições são dificuldades, preocupações, sofrimentos, tristezas. É um pacote enorme, onde cada um de nós, de acordo com a sua necessidade, com os seus compromissos, ele vai ter que, uma hora ou outra, saber enfrentá-los e buscar a melhor alternativa. O suicídio
é algo triste. Porque todos nós nascemos para ter uma vida normal, completar o nosso tempo, a nossa etapa, que Deus nos concede como oportunidade de crescimento. E a espiritualidade nos alerta de que raros de nós somos chamados de completistas. O que são completistas? São espíritos, nós somos todos espíritos que viemos aqui com a programação de viver 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 anos, mas a maioria não consegue ficar neste tempo aqui por uma série de coisas que lhe atrapalham. E aquele irmão que se suicida é pior ainda, porque às vezes ele tem uma etapa, um compromisso muito grande e diante dos problemas que lhe surgiram, ele tenta fugir deles. Então, para ser completista, nós temos que nos cuidar, nos preparar, dar atenção, importância à vida, ao nosso corpo, à nossa saúde, cuidar da alimentação e principalmente com a nossa higiene mental, que são os pensamentos. Esses têm que estar sempre de uma maneira boa, para que você crie dentro de si o otimismo, a alegria, a esperança. Eles não serão constantes, porque não existem vidas felizes, existem momentos felizes e que nós precisamos aproveitá-los quando surgem. Então, devido a isso, as casas espíritas estão trabalhando justamente para nós divulgarmos essa questão e levarmos aos nossos filhos, eu vejo aqui muitos jovens, essa mensagem, para que eles entendam o que é e saibam vivê-la da melhor forma. Pela sequência, nós sempre achamos que o pai vai morrer antes do que o filho. Mas quando ocorre o suicídio de um jovem, nós ficamos pensando como pais, né? Aonde eu errei? Aonde eu falhei? O que é que eu deixei de fazer? O que eu quero trazer para a nossa reflexão é que Deus é um Pai bondoso. Mesmo aqueles que estejam passando por essa dificuldade, que passaram por essa tristeza, esse espírito, esse ser não está desamparado por Deus. Mesmo que ele tenha cometido um ato que não é o ideal, não seria talvez necessário, mas ele terá tempo também para redimir-se e acertar-se depois com Deus. O que nós queremos explicar é que nos ajudemos uns aos outros para evitar que aumentem esses casos de suicídio de jovens. Mas nós precisamos trabalhar com esses jovens. Então a primeira coisa que nós temos que, em nossos lares, falar francamente é sobre a morte. Para que esse nosso filho, esse nosso neto, esse nosso amigo, saiba que não adianta ele tentar fugas, né? Escapar da sua dor, porque não vai acontecer isso. A morte não existe como um fim de tudo. A morte é apenas uma passagem. Então ela precisa ser trabalhada de que forma? Primeiro, nós já sabemos, a vida não acaba com a morte. O que termina é um ciclo de nosso corpo. Esse corpo deixa de atuar, de participar, mas o espírito continua o mesmo e vivo aqui ou em qualquer plano aonde ele vá. Então, já é uma coisa muito importante para nós sabermos. Os problemas não acabam com a morte também. Então, se eu estou passando por uma decepção, essa decepção vai me acompanhar. Porque se eu sou o Jaime aqui, eu volto lá para o outro lado sendo o mesmo espírito. Com as minhas qualidades, com as minhas virtudes ou com as minhas dificuldades, as minhas deficiências. Então, o problema para o qual nós estamos passando, ele vai nos acompanhar nesse retorno também. O sofrimento não acaba com a morte. Tudo aquilo que você estava sentindo, você vai sentir do outro lado e com
A dor ainda maior, porque daí você vai perceber que continua vivo e diante das mesmas situações do que você tentou evitar. E por último, a morte não apaga as nossas faltas. Então, tudo que estiver de errado, aonde falhamos, aonde nos comprometemos, nos enganamos, esse peso nos acompanha. E vejam como Deus é bondoso conosco. Ninguém precisa dizer nada sobre a questão de agir certo ou errado. Ele tem dentro de nós um tribunal. Ele colocou dentro de nós um tribunal chamado consciência, onde qualquer um sabe quando agiu de forma certa ou atuou de forma errada. Mas passando para os jovens, nós como pais temos que entender uma coisa. Nós não acertaremos em todas as questões na missão e no compromisso que Deus nos concedeu nessa missão chamada paternidade. Então, se alguma coisa de errado ocorreu no caminho, não se culpe, porque com certeza aquele que é bom pai e boa mãe tentou fazer o melhor, mas às vezes não depende só de nós. Depende do nosso filho aceitar, entender e compreender o nosso propósito e a nossa ideia também. O jovem é preocupante a situação deles, porque é difícil você entender, e o que eu mais vi recentemente foram jovens recém-formados se suicidarem. Eu tenho filho de um amigo meu, que era oficial da polícia, capitão, novo ainda, ele suicidou-se. Eu tenho um filho de um amigo meu, médico, nessa mesma faixa de idade, que suicidou. E está cheio de ocorrências desse tipo, mas elas são escondidas, são omitidas, e aqui em Balneário Camboriú o suicídio ocorre em grandes números. Então nós temos que ver o que está acontecendo, buscar ajudar, encontrar soluções para que a gente diminua e faça, não apenas os jovens, porque eu estou falando de jovens devido à situação momentânea, mas para que nenhum ser humano venha cometer esse ato. Que ele possa aproveitar essa vida de uma outra forma e maneira. Então, por que eles buscam essa falsa solução? Outros, bem materialmente, financeiramente, com todas as condições de serem felizes, e fogem da vida. O que é que vai no interior, na alma, no sentimento dessa criatura? Quando a nossa irmã estava falando aqui sobre a questão de vir à casa espírita, trabalhar, se envolver, ser voluntário, isso é uma das coisas mais importantes para nós. Você se envolver com as pessoas, se doar, participar, ajudar, porque você está sendo útil. Não adianta só eu ser formado na faculdade, ter todas as condições, se intimamente eu sinto um vazio, sinto falta de algo, não estou completo. Porque provavelmente essa vida, para esse jovem, para esse ser, para essa criatura, não tem sentido. Está faltando algo que possa complementar essa sua atividade também. Então nós temos que compreender o que representa a reencarnação. No nosso livro dos Espíritos, na pergunta 944, Kardec indaga aos Espíritos o seguinte: temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste este direito. Então nós temos um tempo. Não importa se pequeno ou grande, mas é só a Deus que permite que um de nós parta no fenômeno da morte. Suicídio é um ato de suprema rebeldia contra Deus, diz Emmanuel, o protetor do nosso querido Chico Xavier. Aquele que está fugindo da vida está se rebelando contra Deus, contra a sua bondade e contra o seu amor. Porque ele não tem fé, ele não acredita no amor, no cuidado, no zelo que Deus tem por cada um de seus filhos também. Além do que nós estamos falando, existe um outro fato que induz os jovens ao suicídio. Se nós somos espíritos que já transitamos aqui na Terra em várias etapas, em várias reencarnações,
Se hoje ainda não somos bonzinhos, nós já fomos piores. E que papéis nós representamos? O que é que nós fizemos? O nosso caminho, com certeza, foi complicado. Nos comprometemos, prejudicando os outros, traindo, mentindo, corrompendo, enganando, roubando. E tudo isso ainda que faz parte da vida, a nossa vida e do ser humano. Mas dá a impressão que nada vai acontecer porque os homens não veem, não enxergam, não percebem. Mas você intimamente está se comprometendo. E quando eu estou prejudicando alguém, eu não estou prejudicando aquela pessoa apenas, eu também estou me prejudicando. Eu estou criando um vínculo, um compromisso, um envolvimento que eu depois preciso acertar. Aí nós vamos estranhar, para quem não conhece, quando uma criança vem com tendências ao suicídio. Por que uma criança de 4, 5 anos, como diz a nossa irmã Sueli Alda Schubert, sobe no telhado, quer se jogar para baixo, quer se jogar no rio, quer se jogar da ponte para baixo? Por que essa criança está querendo fugir da vida se ela ainda aparentemente não sabe nem o que é a vida? Eu estou falando isso porque, além da nossa fraqueza, nós temos irmãos obsessores que vêm nos cobrar bem, nos infelicitar e nos tentar conduzir ao suicídio. Muitos dos suicídios acontecem dessa forma: eu compro a arma e, se bobear, eles apertam o gatilho. Porque eles ainda estão com ódio, com raiva, com mágoa, com ressentimento daquilo que nós fizemos contra eles também. Então, a criança obsediada, vocês olhem quando a criança tem esse tipo de atitude. A criança diz que quer morrer, que quer pular daqui, quer pular de lá, quer não sei o quê. Fique atento que ela pula mesmo. Por quê? Porque o suicida sempre terá tendência a ser suicida em outra etapa. Há espíritos que passam aqui 4, 5 reencarnações se suicidando. Porque ficou gravado neles, lá no HDzinho dele, no perispírito, essa deficiência. E quando chega aquele período próximo, que normalmente eles se comprometeram, alguma coisa começa a mexer com eles, e eles vão se desesperando, e se não cuidarmos, eles vão se suicidar de novo. Então, muitas vezes, quando Deus coloca uma deficiência em nós, nos trava o movimento, nos prende a um corpo com deficiências, é porque Ele não quer que a gente se complique ainda mais, porque num corpo perfeito, novamente, nós iríamos nos comprometer. Então, temos que falar aos jovens que a vida tem um sentido, né? Informá-los de que a vida não é feita só de alegria. Nós, às vezes, achamos que dar tudo de bom, mostrar a vida só o lado belo e bonito aos filhos é interessante, não é? O filho, a criança, precisa saber que ele vai ter dificuldades, ele vai ter contrariedades, ele vai ter inimizades. Muitas coisas não vão ocorrer de acordo com aquilo que ele pretende. E que ele veja que a própria família, que é um lugar onde nós deveríamos nos entender e nos amar, ela é um problema para esse acerto. Então, o nosso jovem, a nossa criança, já tem que estar preparado. Você vai para a escola, você não vai ter só amiguinhos bonzinhos que brincam, te agradam. Você vai ter aqueles que vêm te fazer bullying, te incomodar, te perturbar. E isso estão aí nas escolas todos os dias, não estão? Os jovens que estão aqui sabem disso. Você sofre pressões, né, por um motivo, por uma razão ou por outra. Se você não agir de acordo com o que a maioria pretende, eles ficam te felicitando também. Nós, como pais, precisamos estar atentos e conectados com os nossos filhos. Porque às vezes nós nos iludimos, o filho cresceu, está da nossa altura um pouquinho mais alto, e nós achamos, agora ele é grande, ele não precisa mais de mim. Muito ao contrário. O filho sempre vai precisar do pai e da mãe, porque serão os únicos companheiros que nunca lhe virarão as costas. Então o filho precisa saber que eu estou presente como pai, eu estou presente como mãe, ou eu estou presente como amigo,
Professores são importantes também nessa atividade para fortalecer esse espírito que está diante de dilemas, de problemas que às vezes ele não abre o coração para nos contar. Então, os desafios, as contrariedades são necessidades para o nosso crescimento. Eu preciso analisar e avaliar que tipo de lição está me trazendo essa situação. Cada sofrimento traz uma lição escondida. Então eu tenho que tentar descobrir qual a minha. Prestar atenção aos nossos filhos na relação aos seus anseios, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Eu preciso saber o que é que o meu filho quer ser. Se ele quer ser médico, se ele quer ser dentista, se ele quer ser açougueiro, pedreiro. O que importa não é o fato dele ser um doutor, é que ele seja um homem de bem na atividade onde ele for colocado. Mas eu tenho que dar o suporte, me fazer presente para que esse filho também se fortaleça junto de mim. Nas amizades, você tem que saber com quem anda seu filho, com quem ele sai, para onde vai, antes que depois aconteça um problema e você nem fazia ideia do que lhe ocorrer. Eu tenho um casal de amigos em Curitiba que a filha saiu de casa numa sexta-feira dizendo que ia para a casa de umas amigas, a sexta-feira, e no sábado à tarde eles receberam a notícia que ela tinha morrido num acidente lá em Foz do Iguaçu, num acidente de carro. E agora? Então, se o filho esconde, tem alguma coisa errada. O filho tem que confiar em mim. Pai ou mãe, eu vou lá, vou sair, eu posso ir, o que é que você me diz? Porque daí nós não vamos passar por essas tristezas. Imagine como é que um pai recebe uma notícia dessa, você imaginando que a filha está em Curitiba, ela está acidentada lá em Foz do Iguaçu, a 600 quilômetros. Então, nem todos daqueles que se denominam amigos realmente vão nos fazer bem. Eu tenho que selecionar, eu tenho que saber com quem eles andam, como é que são seus amigos, para impedir que eles, iludidos, confiem numa amizade que nem sempre nos vai fazer bem. Criá-los, então, num clima de confiança e amizade. Meu filho tem que saber que eu estou aqui. Ele tem que confiar em mim. Eu sou seu pai, sou seu irmão, sou seu amigo. Aí, diante de qualquer problema, de qualquer contrariedade, ele sabe que vem ali e diz: meu pai Wilson, está me acontecendo isso. E o pai Wilson sabe o que dizer para ele. Mas sou eu que tenho que criar essa situação. Se eu ficar desatento, não saber nem perceber que meu filho está dentro do meu lar, cresceu, né? Porque nós somos separados por paredes de vidro. Nós nos vemos, mas não conversamos. Eu sei que ele está lá, mas eu não sei como ele está. Então isso precisa o jovem também. Não é só a formação profissional, só a melhor roupa, só o melhor calçado. E poder confiar em nós nos momentos difíceis. Muitas contrariedades vão surgir diante de nós. O que é que pode levar, não apenas a um jovem, mas vamos englobar a todos nós, o que é que pode nos atingir e nos decepcionar aqui na vida? Tem alguém aqui que não é orgulhoso? Na Terra ainda não tem ninguém, ainda bem que nós já sabemos disso, né? Todos ainda são orgulhosos. Uma das causas, segundo a espiritualidade, que mais conduz ao suicídio é o orgulho ferido. Mas aonde que esse nosso orgulho é ferido? Então vamos ver algumas coisas que vocês vão entender. O rompimento de um namoro é bem aceito? Tem um que sai rindo e vai ficar um chorando. Agora, como é que eu encaro essa separação? E muitos vão dizer: não, esse era o amor da minha vida, não vai ter mais ninguém igual. Tem. Está cheio. Só que nós jogamos as fichas num só e às vezes ainda tiramos errado.
Então, um namoro pode ser desfeito. Mas se nós passarmos pelo namoro, vem o noivado, nós fingimos, né? Nós somos falsos. A hora de namoro e noivado, nós temos um tipo de atitude. Depois nós vamos mostrando a nossa verdadeira faceta. Noivamos. Ainda continua o príncipe e a princesa juntinhos. Mas de repente, por alguma razão, um deles toma outro caminho. E aí como é que fica esse noivo? Vai se matar também? E mesmo que tu passe por essas duas fases, você vai casar. Se a esposa te deixa ou o esposo te deixa, você vai se matar também? Vai faltar cemitério para todos nós. Porque, primeiro, nós nunca vamos encontrar uma pessoa perfeita, nem esposo perfeito, nem namorado perfeito, nem noiva perfeita. Nós vamos encontrar pessoas com algumas qualidades e com muito maior de problemas. Então, não podemos criar isso aí, que é a única que eu queria e sem aquela não ela tem. Aí você não precisa desesperar e nem ficar ansioso, né, amigo? É acalmar. Ciúmes. Quanta gente se suicida por ciúme? Às vezes o fato nem aconteceu, mas você se vincula, se prende a imaginar coisas e você vê mesmo. Né? Porque o teu pensamento cria formas. E aí você vai... A pessoa, quantos milhões de ciumentos tem no mundo? Se cada ciumento se matasse também, né? O ciúme tem uma forma de ser desfeito. É uma conversa, um diálogo que se esclareça tudo. Porque tanto ela quanto ele vão errar também. Negócios que acabam mal. Quem de nós não quer melhorar de vida, faz um projeto, né, idealiza alguma coisa, uma empresa, uma atividade com fins lucrativos, para funcionar, para ir bem, mas vem crises, vem contrariedades, vem alguém mais esperto do que eu e me passa a perna, vem crises. Então, se cada um ir se matando, é complicado. Você tem que parar, avaliar o problema, não se fixe no problema, se fixe na solução. Parei aqui, agora para onde eu vou? Porque a vida continua, aqui ou em outro lugar também. Então, firmas, empresas, casas comerciais, nós todos conhecemos gente poderosa, rica, famosa, né? Orgulhosa, soberba, vaidosa, porque eram ricos e de repente ficam sem nada. E agora como é que você fica? É outro obstáculo. Eu posso dar tudo para o meu filho numa determinada época e na outra não ter mais nada também. Então eu tenho que ensinar a eles que vamos buscar outros caminhos, outras alternativas e opções, porque a vida segue e eu encontro também caminhos bons. Desemprego. Nós vivemos um momento de crise, com muito desemprego. E se você não estiver preparado para isso, deve ser muito triste. Eu não passei por essa situação, felizmente. Mas eu me coloco na posição daquele que perde o emprego, né? Mas não deve se desesperar, porque se ele tentar alguma coisa contra si, ele esquece que existe uma família que tem uma esposa, que tem filhos, que dependem deles e contam com ele. Só para ilustrar, um amigo meu contou que ele trabalhava no Banco do Brasil em Porto Alegre, e houve um período, eu acho que o Wilson lembra, que houve muitas demissões voluntárias, e muitos não estavam preparados para aquilo. Ele disse que numa noite lá que estava vendo essas reuniões, ele viu um amigo dele sair de dentro do escritório lá do gerente, que lhe havia dito que ele não ia ficar mais no Banco do Brasil. Ele passou pelo guarda que cuidava do banco, pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Então nós temos que ir com cautela, com cuidado, porque a vida vai oferecer outras oportunidades, outras chances para nós, e principalmente para os jovens. Tem uma vida inteira para alterar, melhorar os seus caminhos e encontrar soluções que lhes façam bem, que lhe tragam paz. Gravidez. Quantas e quantas jovens estão grávidas aí, né? Sem querer? Também não se imaginaram isso?
E se nós, como pais, não acolhermos, não socorrermos, não ajudarmos essa menina, porque normalmente o namorado foge na hora da responsabilidade, ela vai se suicidar mesmo. E nós estamos falando aqui para valorizar a vida. Nós temos que lutar sempre pela vida, por pior que ela seja, por mais problemas que nos traga, por mais infelicidade que tenhamos que enfrentar. A vida tem que ser valorizada. E se nós quiséssemos um consolo para entender bem a vida, todos nós deveríamos ir numa UTI, né, Wilson? Vamos lá numa UTI para ver aqueles irmãos entubados com vários e vários aparelhos e ficam lá um dia, 2 meses, anos, mas querem viver. E por que nós aqui fora, perfeitos, saudáveis, jovens, não queremos viver? Agora, esse preparo tem que existir em nós. É treinamento. Eu preciso treinar para enfrentar as dificuldades também. E saber que elas vão existir. Mas sempre, continuadamente. Quando nós falamos aqui para estarmos ligados a Deus, a Jesus, a oração, a boa mensagem, é por causa disso. Porque quando virem as tempestades, você tem esse suporte, essa força para superar esse momento triste da sua existência. Não importa se você tenha 10, 12, 20 ou 100 anos. Você tem que encontrar caminhos melhores também. Adultério, né? Aborto, tudo isso faz parte do caminho. Então, o aborto também é algo que nós sempre vamos alertar para que se valorize a vida, não importa se seja uma gravidez indesejada. Nós temos que dar oportunidade da vida a esse ser. Maus tratos. Em quantos e quantos lares as pessoas são maltratadas? Vivem infelizes, adoecem, se deprimem e vão ao suicídio. Porque tem um pai prepotente, agressivo, violento, que bebe, que usa drogas e infelicita essa família quase a vida inteira. Mas ali tem que ter uma mãe, tem que ter alguém com mais força para fazer com que se encontre soluções para superar. E talvez seja um teste necessário, porque nós falhamos em outras vidas de formas que nos comprometemos. Repreensão. Nós estamos falando de jovens, cuidado quando tiverem que dizer alguma coisa aos seus filhos. Eles parecem grandes, mas eles estão ainda muito carentes, precisando de um colinho, de um abraço, de um beijo, de um afeto, de ternura, porque eles gostam disso, e até eu gosto que tem 71 anos. Nós precisamos ser amados, acolhidos, queridos, e os filhos precisam disso também. Se qualquer dos nossos filhos não atingiram um objetivo que ele sonhou, que idealizou, seja passar de ano, ou passar no vestibular, ou tentar um concurso e ser reprovado, nós não precisamos esculhambar com a vida deles, né? Ofendê-los, como eu já vi muitos pais dizendo: você não merece nada, eu dei tudo para você, você reprova aí no vestibular, não passa no concurso. Não é isso que o pai tem que dizer. Tem que dizer para ele: sim, você é jovem, você tem chance, terá outra oportunidade, eu estou aqui, eu te ajudo. Como é que se sente essa criatura se nem a família não acolhe, não ampara? E vejo que no início eu falei, mesmo sendo formado, bem situado, ele ainda não quer viver. Nós temos que trabalhar para que a vida tenha sentido. Sentido de nós como família, de sociedade, grupo religioso, para que nós saibamos levar essa mensagem. Isso aqui é um vício para nós depois que gostamos da doutrina espírita, porque queremos estar todo dia na casa. Faz bem falar, faz bem acolher, faz bem ensinar, faz bem aprender, porque quem dá um curso não só ensina, ele aprende também. Se dedicar a fazer uma sopa. Aquele que tem uma atividade está de bem com a vida, tem sentido, tem razão para continuar aqui.
E uma pessoa feliz não agride. Ninguém de nós agride os outros quando está de bem com a vida. Nós sempre vamos nos tornar violentos, agressivos, quando alguma coisa está indo de forma anormal. Então é isso que eu peço a vocês, meus irmãos, nos ajudem, valorizem a vida em qualquer situação, para que esses nossos jovens, principalmente, cresçam ao nosso lado, aproveitem a vida, desfrutemos desses filhos que lá à frente nos darão os netos, e que cada um de nós possa fazer o melhor possível a sua passagem por aqui. Num filme, quando assistimos qualquer filme, qual é o nosso desejo no filme? Que ele tenha o quê? Um final feliz. É isso que nós queremos trazer como mensagem. Trabalhe, lute, se esforce, ajude, ampare, socorro, para que todos aqueles que cheguem ao seu lado possam chegar no final da vida num final feliz. Muito obrigado.